Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Moiato de Vasconcelos e com alegria venho conversar com vocês aqui da TV Chico Xavier e o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, o pessoal do meu perfil, o pessoal do YouTube, enfim, todo mundo que estiver online aqui conosco e que posteriormente vierem a escutar, estudar e acompanhar os nossos estudos dessa noite. Eu tratarei do tema compreendendo a parábola da figueira seca, mas antes de nós começarmos os nossos estudos, eu faço questão de fazer a nossa prece, pedindo a devida proteção, inspiração e auxílio do mais alto para que nós possamos compreender os estudos, sair daqui dessa conversa, desse bate-papo um pouco melhores do que nós entramos. Então, sendo assim, eu vou fechar os meus olhinhos, vocês fechem se quiserem. O importante é o teu coração, a tua mente, o espírito que nós somos está conectando com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. E eu fecho os meus olhos, internalizando todo esse meu desejo de estar acompanhada, essa solicitação, esse pedido para que a espiritualidade mais alta, o meu mentor, os nossos mentores, estejam todos unidos conosco, que estamos aqui neste momento, pedindo ao Pai Maior a permissão para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, e inspirados que sejamos, esperamos ser, para falar o que é certo, o que é correto e nos amadurecermos um pouco mais nos conceitos doutrinários, nos conceitos espíritas, certos de que Jesus cumpre sempre as suas promessas para conosco, e ele disse que estaria entre aqueles que dois ou mais se reunissem em seu nome. Nós estamos aqui em nome de Jesus também, nós sabemos que ele está conosco, e nesse modo, na presença do Mestre amado, damos por iniciado o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos conversar um pouquinho então sobre a parábola da figueira seca. E eu intitulei assim nosso papo, nossa conversa como compreendendo, porque é uma parábola que eu acho que muita gente pensa que é um pouquinho controversa, talvez. E eu vou ler a parábola para vocês entenderem, quem ainda não tomou conhecimento, do que se trata. Nós percebemos em algumas passagens dos evangelhos de Jesus, dos apóstolos que contaram as passagens de Jesus, que algumas vezes a parábola, a figueira, ela é mencionada. Então, existem duas parábolas especificamente que elas são intituladas de a figueira estéril, e a figueira estéril está em Mateus e Lucas, e existe a da figueira seca, que é o que eu vou conversar, embora as duas sejam muito parecidas, que está em Marcos. E essas parábolas, elas têm uma ideia principal comum, mas a gente vai pontuar um pouquinho a respeito delas. Primeiro, eu vou fazer literalmente uma leitura para vocês da parábola da figueira estéril, curtinha. Diz assim o nosso querido Mateus e o nosso querido Lucas, as seguintes palavras. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, ele teve fome. Vendo uma figueira, uma árvore que dá figos, uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas, ou seja, não tinha frutos. E disse Jesus à árvore: nunca mais nasça jamais nada, nenhum fruto de ti, nunca mais. E no mesmo instante, diz a parábola da figueira estéril, a árvore secou. Vendo isso, os seus discípulos ficaram surpresos, maravilhados e perguntaram ao mestre: como é que repentinamente secou a figueira? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber.
Esta, repito, é a parábola da figueira estéril. Agora veja uma parábola da figueira seca, ou a figueira que secou, como é semelhante, é muito parecida. E ao outro dia, como saísse de Betânia, Jesus teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Procurou um fruto. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse Jesus à árvore: nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Basicamente, nós vemos algumas diferenças. Ele está vindo, numa parábola não fala da onde, na outra fala que é Betânia, ambas dizem que ele está com fome, ambas dizem que a árvore tem folhas, e ambas falam que as árvores não estão com frutos. Uma diz que no mesmo instante ele fala para a árvore secar e não produzir nunca mais, que ninguém nunca mais comerá o fruto. A outra diz que no dia seguinte a árvore tinha secado. Numa não menciona o discípulo, outra menciona, mas enfim, Jesus fala nas duas parábolas a questão da fé, da capacidade do ser humano, do homem, de uma forma genérica para a humanidade, conseguir, com a fé, com a convicção da fé, fazer qualquer coisa que ele deseje. Cabem algumas explicações antes de adentrarmos às explicações doutrinárias a respeito dessa parábola. A primeira coisa que nós temos que considerar é o seguinte: a figueira é uma árvore que toda vez que o fruto aparece junto às folhas, ou vice-versa. Então, quando tem folha, tem fruto. Essa é a regra, pelo menos é o que se pesquisa a respeito. Quando Jesus vai até a árvore, porque a árvore tem folhas, é de se presumir que ela também terá frutos. E é por essa razão que Jesus utiliza a árvore que está frondosa, mas sem frutos, para dar os exemplos da parábola e fazer as nossas reflexões acontecerem. Uma outra coisa é que Jesus, por 3 anos, circulou por todo aquele meio onde ele andava, Jerusalém, Betânia e outras cidades, e ele já passava muitas vezes naquele caminho. Jesus já sabia da condição improdutiva daquela figueira. E, de repente, ele achou que era um bom momento de dar mais uma lição. E ele dava lições, aproveitando essas questões do cotidiano das pessoas que conviviam na sua época, conviviam com ele, que estavam naquele meio, para que fosse mais fácil compreender a filosofia, a tese, a doutrina que ele ensinava. É muito mais fácil se eu for um agricultor, entender de agricultura, de uma plantação, do joio, do trigo, etc., do que entender de gado, ou entender nos dias de hoje de computador. É óbvio que é isso. Então, Jesus pegava os modelos que existiam no cotidiano. Então, Jesus já conhecia a figueira, já tinha observado provavelmente a sua improdutividade, e ele já sabia e usou para fazer a parábola. Então, a folha provaria que a árvore tinha condições de produzir, mas não estava produzindo. Então, Jesus
ele se coloca numa posição de, ó, ela não produziu, então eu vou amaldiçoar. Ele não disse isso. Uma das parábolas utiliza esse termo, a outra não utiliza. E talvez por isso seja uma parábola que incomode um pouco as pessoas, porque vocês conseguem imaginar Jesus amaldiçoando, matando uma árvore? Não, eu não consigo imaginar. Mas, se a gente analisar um pouquinho, a gente pode entender por que e nós vamos conversar sobre isso. Uma outra questão a pontuar antes das nossas posteriores reflexões, que nós já chegaremos, é que o idioma que Jesus falava, os idiomas em geral, eles eram pouco ricos. Então, a expressão no mesmo instante, a primeira parábola da figueira estéril fala no mesmo instante, e a outra fala no dia seguinte, ela parece uma contradição. Como que seriam duas árvores? Não, provavelmente fosse a mesma árvore, mesmo momento. E as duas mensagens, as duas parábolas foram passadas com algumas palavras diferentes. Mas, voltando à questão do mesmo instante, como as palavras, o idioma não era rico, algumas palavras tinham muitos significados, como, por exemplo, a passagem que Jesus diz: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, e aí vem lá o resto da expressão, Jesus falou no mesmo instante, os apóstolos, que vão contar essa história posteriormente à desencarnação de Jesus, falam no mesmo instante ou no dia seguinte. Então, o odiar que eu menciono como exemplo sobre o pai e a mãe, a gente já sabe que não significa odiar como nós interpretamos a palavra no dia de hoje. O verbo significa amar menos. Jesus estava dizendo, aquele que vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, ou seja, não ama menos o seu pai e sua mãe. Por quê? Porque ele representava Deus na terra, porque ele trazia a verdade, porque ele ensinava, praticava e estimulava a prática de valores que superam qualquer outra conduta ou relação aqui na Terra, porque isso é que vai favorecer todo o resto nas nossas vidas. Então, Jesus falou odiar porque era o termo que existia. E a questão da palavra, da frase, no mesmo instante, entende-se que esse lapso do tempo não é agora, como nós entendemos. No mesmo instante, agora, já nesse segundo, poderia se estender por um tempo maior. E aí nós temos algumas explicações, e nesse sentido, o Caebar Schutel, que mais tarde vou falar para vocês quem é, não vou entrar nesse mérito agora, para não desviar, o Caebar Schutel fala que poderia considerar-se, por exemplo, um prazo de 5 horas. Então, se Jesus passou num determinado momento do dia, e aí o relato é de mesmo instante, nada impede que esteja se referindo à árvore que no dia seguinte eles passaram na frente e viram que tinha morrido. Então, a gente precisa considerar tudo isso para poder entender um pouquinho. E com relação à questão do amaldiçoar, vamos deixar isso para lá, porque essa palavra amaldiçoar parece de maldição, mas a gente vai ver durante a nossa conversa que é uma expressão que não é cabível no sentido literal do dia de hoje, da nossa atualidade. Bom, basicamente, quando Jesus falou essas palavras, ele queria se referir ao povo judeu. Essa é a interpretação da doutrina espírita, de que Jesus falava ao povo judeu. Sabia, claro, que tudo o que ele falava ficaria para a posteridade, tanto que, por parábolas, nós não perdemos os conteúdos que ele passou. E o que ele queria dizer ao povo judeu? Que era um povo que tinha muita fé, era extremamente fervoroso, muito dedicado às questões religiosas, mas o que o povo judeu fazia de fato, na prática, por esta fé? Pouca coisa, era uma questão mais de aparência, de ritual. Tanto era assim que fizeram até matar Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha para trazer conceitos e valores que diferiam dos ritos, da aparência que os judeus, que os sacerdotes judeus, que os doutores da lei judeus, eles
divulgavam e praticavam ou falavam que era a verdade. Não era uma fé tão espiritual, não era uma fé tão moral, era uma fé de ritos. E um outro exemplo, porque aí eu vou falando, vão surgindo todas as passagens que a gente vai estudando dentro da doutrina espírita que estão nos evangelhos, por exemplo, quando Jesus foi criticado porque ele não se preocupou em lavar as mãos antes de comer, isso era um rito religioso, e Jesus estava muito mais preocupado com o que saía da boca de cada pessoa, o que tinha no coração de cada pessoa, do que propriamente o que entrava dentro da boca das pessoas. Então, se considera, se sabe que o povo judeu, de certa forma, representava um povo ainda muito orgulhoso, um povo ainda muito rebelde, que não tinha se curado desses males, dessas imperfeições, tanto que rejeitava, em sua maioria, o que Jesus dizia sobre caridade, sobre humildade, sobre amor, sobre fé e outros valores. Quando se fala dentro da parábola que Jesus aproximou-se da árvore, uma das interpretações que podem ser consideradas é de que Jesus estava, já que ele se referia de forma indireta ao povo judeu, ele estava se posicionando como: eu, Jesus, que venho em nome do Pai, que venho em nome do Criador, me aproximo da árvore, que é o próprio povo judeu, e vejo que, apesar da aparência frondosa, da aparência religiosa, o que tem é só aparência, não produz frutos. Então, Jesus estaria analisando aquele povo, observando as suas reações, a sua conduta e tendo consciência da sua verdadeira condição espiritual. Percebe que a gente falou duas parábolas curtinhas e eu já estou aqui mencionando vários pontos que a gente não pega numa leitura superficial, precisa estudar. Claro que eu sozinha não me imagino tendo todas essas conclusões, mas você lê a parábola, você estuda o que o Espiritismo diz, busca outras obras, como a que eu também já disse que vou mencionar para vocês, do Caibá Schutel e outras, que vão falando das parábolas, por exemplo, e a gente vai vendo tanto conteúdo. Jesus era riquíssimo em comunicação, ele sabia deixar os conceitos, deixar a semente plantada para que nós, quando amadurecêssemos, pudéssemos pegar esse conteúdo e fazer crescer dentro de nós. Como eu disse, a gente, de certa forma, vai, não digo descartar porque está na parábola, mas não considerar que tenha sido uma maldição que Jesus fez à árvore, porque é impossível acreditar, assim como é bem difícil acreditar que Jesus tenha destruído o templo com o chicote, que Jesus tenha amaldiçoado, matado a árvore por qualquer vaidade pessoal, porque dá essa impressão para nós, né? Uma vaidade pessoal para mostrar o seu poder. E Jesus, tudo o que fez e o que falou sempre mostrou o contrário, um profundo amor por todas as pessoas e por todas as coisas. E a natureza é obra de Deus, o Pai dele, aquele que o mandou à terra. E como que Jesus simplesmente mataria uma árvore? Então, nós podemos interpretar isso também, um conceito que não está dentro da doutrina, mas é uma explicação, uma tese, né, que Caibá traz, que seria o seguinte: a árvore, ela vai produzir em determinadas épocas. Eu já falei que Jesus passou por lá por 3 anos. Em passagens dentro do Evangelho, se sabe que a árvore foi adubada, ela foi cuidada, tentou-se fazer essa árvore produzir, mesmo assim, não produziu. Se Jesus, sabendo em uma das parábolas dizendo que não era tempo de frutos, vocês lembram a parábola que secou, se menciona, não era tempo de frutos. Por que Jesus amaldiçoaria uma árvore cujos frutos não estão na época de produzir? Mas existem algumas espécies de figueiras que produzem o ano todo. Então, se tem folha
e a folha prova que tem que ter frutos, porque são concomitantes, então se tem folha, mesmo não sendo épocas de frutos, ela deveria estar produzindo. Se ela não produzia, provavelmente, com todo o adubo, com todo o cuidado e com toda a produção das folhas, se dá a entender que a árvore tinha um problema, talvez um problema de organização celular, algum vírus, sei lá, a gente não sabe. Mas o fato é que aquela árvore não estava saudável. Então, Jesus vem, percebe isso, não só pelo que ele via, mas também pela sua capacidade. Jesus era provavelmente uma pessoa que tinha muitos dons, muitas capacidades que nós nem sequer imaginamos, e ele certamente com uma investida da fé, e ele vai falar de fé, as duas parábolas vão se referir à questão da capacidade de querer que aquele monte ande e vá lançar-se ao mar. Jesus vem e com a sua fé, que é a convicção de que, se pedir com vontade, será atendido, tem condições de ser atendido, de que a coisa acontecer. Então, Jesus deseja que a árvore seque, porque em verdade ele já observava provavelmente que a árvore definharia, porque ela já não produzia. E aí, com essa vontade dele, com essa fé de Jesus, houve muito possivelmente uma aceleração desta morte da árvore, e não teria sido Jesus que a matou, Jesus teria acelerado fluidicamente de alguma forma, por essa vontade, que aqui os detalhes não vêm ao caso, mas que é a hipótese que nós trabalhamos, de que Jesus simplesmente viu o que ia acontecer e acelerou esse processo pela vontade, para ensinar a cada um de nós que nós temos o poder em nossas mãos, que a fé vai fazer o que ele disse, fazer o monte sair daqui e lançar-se ao mar, ou mudar de lugar, como nos diz em outra passagem. Bom, como a gente sabe que Jesus não se contradiria, porque ele era uma pessoa extremamente amorosa, generosa e boa, não simplesmente mataria, então ele aproveitou essa oportunidade e provavelmente, voltando a repetir, que Jesus andou por aquelas paragens por 3 anos, porque só naquele momento Jesus chegaria e ia querer o fruto que nunca antes teve, porque só naquele momento Jesus amaldiçoaria e faria secar a árvore, dizendo: jamais coma ninguém os frutos do teu pé, nunca ninguém consumirá um fruto seu, porque Jesus sabia que o fim da árvore estava perto. E aí, essa parábola acaba sendo um símbolo, um despertar de reflexões, um motivo filosófico de nós pensarmos que, se esse povo judeu era um povo orgulhoso, um povo afastado ainda da realidade dos atos, da prática dos atos, que exteriorizava em palavras, mas não em conduta, Jesus faria com que essas pessoas despertassem, pelo menos era o desejo, possivelmente, de todos de Jesus, e hoje também serve para nós, na nossa atualidade, como alerta. O Evangelho segundo o Espiritismo vem e esclarece também que a figueira representa aquelas pessoas, como eu e você, qualquer um que tenha mais aparência, mas conversa fiada, que não adianta ter só folhas, precisa dar frutos. Mas se elas não produzem nada de bom, se são pessoas que querem passar uma imagem apenas de alguma coisa que de fato elas não são, elas vão, obviamente, perder o seu direito de estar naquela posição. No caso da figueira, de produzir frutos, acabou, extinguiu a sua vitalidade, a sua capacidade. Claro que se você tem chance de ser útil e não é, de fazer o bem e não faz, você é, eu sou, nós seremos, nesse caso, figueiras secas. Por isso que é tão importante que nós nos esforcemos para
parar de falar tanto da nossa fé e passemos a agir como dando um exemplo dessa fé. Quando eu falo de fé, eu não estou falando só de fé religiosa, não. Fé de valores, fé sobre a moral, fé sobre as coisas que são certas. Eu acredito nisso e eu vou agir em conformidade com aquilo que eu acredito. Mas é óbvio, nós estamos aqui fazendo um bate-papo espírita, nós estamos aqui fazendo uma palestra espírita, e óbvio que é o foco doutrina, o foco religiosidade que está sendo principalmente trazido nesse aspecto da fé. Todas as religiões, todos os sistemas e todas as pessoas que tiverem apenas aparência daquilo que elas dizem, que alegam ser figueiras humanas, figueiras institucionais, figueiras religiosas, que não produzem de fato, todas estão fadadas a secarem, a se extinguirem. O Evangelho segundo o Espiritismo diz textualmente o seguinte: todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. O que nós podemos interpretar disso? Que se nós temos capacidades, se nós temos condições, se nós temos oportunidades e mais, se nós temos já uma bagagem mínima de conhecimento, e eu não estou falando de espiritismo nesse caso especificamente, saber que o bem é legal, que é bom fazer o bem, que você quer para você, então você pode interpretar, tem capacidade de compreender que o outro também sentiria da mesma forma e assim por diante, é óbvio que serão cerceadas as suas oportunidades. Por quê? Porque estão desperdiçando. Para quem que vai manter a oportunidade daquele que despreza? Gente, é claro que nós conhecemos pessoas na história da humanidade, talvez no cotidiano, que umas têm 20, outras têm 50, outras têm 90 e não aproveitaram a vida. Ou melhor, aproveitaram a vida sem ser úteis. Mas não é uma questão de tempo, é uma questão muito mais ampla. O que é importante não é como a coisa acontece na prática, porque aqui não é minha obrigação ficar dando exemplos, porque eu tenho certeza que vocês ou lembraram de alguma coisa que vocês estão desperdiçando tempo, ou conhecem alguém que pode ser o exemplo que vocês estão pensando assim, puxa, é verdade, a gente vê isso. Mas a ideia é, não podemos desperdiçar o nosso tempo, não podemos desperdiçar os dons. Jesus teve outros momentos em que cita sobre isso. Ele fala, por exemplo, sobre a parábola dos talentos, onde ele dá, dentro da parábola, 5 talentos para um, que são moedas, 3 para outro e 1 para outro. Todos tentam produzir com aqueles talentos que lhe foram dados, e esses talentos se multiplicam, e aí ele vai dando cada vez mais àqueles lá, especialmente ao que desenvolveu mais. Mas o último, que recebeu 1 talento só, faz o quê? Enterra. E aí ele diz, na parábola dos talentos, que até que aquele talento que foi dado também estava sendo tirado e era para dar que produziu mais. Então Jesus sinaliza muitas vezes a importância de nós produzirmos, parar de conversa fiada, porque, por favor, eu acho que a gente sempre teve essa dificuldade na humanidade, mas se a gente olhar para fora da janela, e Deus nos ajude que não seja para dentro da janela da nossa casa, nós vamos observar quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem religiosas, que se dizem católicas, espíritas, evangélicas ou umbandistas ou qualquer outra religião, ou filosofia de fundo, com um fundo moral, e essas pessoas estão aí falando palavras cruéis, apontando dedos duramente, julgando sem a mínima consciência pesada. Por quê? Porque de fé, de verdade, de conhecimento de verdade, só tem a teoria e não pratica. O que falta a maioria das vezes para essas pessoas é a fé verdadeira, aquela que produz,
que dá frutos, que vai fazer com que a gente se motive perante o mundo, fazer com que a gente saia do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso quadrado, para estender a mão para todo tipo de necessitado, o necessitado material, o necessitado de atenção, o necessitado de amor, o necessitado de um ombro amigo, o necessitado de educação, de uma palavra que oriente, do exemplo. Meu Deus, como faz falta o exemplo. E a gente pode fazer esse exemplo porque nós já temos um pouco de bagagem, de capacidade de compreender. Então, mais pessoas, mais religiões, mais instituições que são apenas árvores frondosas, que na verdade são doentes, prestes a secar e que até isso será acelerado porque não tem utilidade. Então, Jesus vai fazer com que, na parábola, a árvore condenada à esterilidade, ou seja, nunca mais produzirá nada, secará, ela represente o risco do que poderá acontecer a cada um de nós se não aproveitarmos as nossas capacidades, o nosso conhecimento. E é claro que isso não é uma coisa para a eternidade. Nós sabemos que a vida continua após a morte carnal, o espírito permanece e nós reencarnamos. Pelo menos nós espíritas temos essa alegria de saber dessas coisas. Agora, nós sabemos também que cada vida é uma oportunidade e essa oportunidade, se perdida, nos causará tristeza, nos causará talvez alguns danos, porque o que eu deixei de fazer aqui hoje, nesta encarnação, eu certamente terei que fazer em algum outro momento e eu tenho muitas outras coisas para fazer, para corrigir, para me desafiar, para mostrar que aprendi e que mudei. Isso, óbvio, ali para todos nós. Então, esse secar não é permanente. Nós temos as oportunidades de produzir frutos, e esses frutos podem ser considerados todos os bons exemplos que todos nós podemos dar uns aos outros. Ser um pai, ser uma mãe, ser um irmão, ser um esposo, uma esposa, um filho, ser um chefe, um subordinado, ser uma pessoa que profissionalmente ou que tem um papel social dentro do nosso meio, todos esses espaços estão sendo preenchidos por pessoas que têm alguma convicção e a maioria ainda se diz pessoa que acredita em Deus e que acredita ou segue em alguma religião. Nós vemos também pessoas que questionam religiões e dizem, olha, eu sou agnóstico, ou até questionam Deus, por quê? Porque as religiões vêm como se fossem proprietárias da verdade, e essa propriedade da verdade, numa religião que eventualmente fale uma coisa absurda, em 2020, quem é que vai acreditar? Então, a gente sabe que é uma minoria que acredita e a pessoa que reflete, a pessoa que pensa, a pessoa que pondera, a pessoa que estuda, a pessoa que tem uma capacidade de atentar para os detalhes e refletir nas consequências, ela vai questionar religiões. Então, a gente vai vendo que é preciso que a nossa fé seja lúcida e racional para compreender tudo isso que estamos falando e muitas outras coisas mais, e que não adianta ficar de blá blá blá. Será que eu estou sendo útil para você nesse momento? Pode até ser que as minhas palavras que eu trago, buscando na doutrina, buscando em obras que corroborem o que o Espiritismo está dizendo e ampliem a ideia, possam até ser úteis, mas se eu, ao falar isso daqui, não fizer, não agir em conformidade, o que acontece com isso? O meu exemplo será um exemplo contrário às minhas palavras, também serei uma figueira que tem que secar, porque não produz frutos. Bom, um ponto interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo trata nessa parábola, que é mencionada por Kardec na codificação dentro do Evangelho, é que isto tudo que está sendo dito não é só para as pessoas de uma forma geral, mas também para os médiums. Nós sabemos que médiums são as pessoas que têm a capacidade de conseguir perceber o mundo espiritual, perceber os espíritos e de alguma forma fazem ponte entre o mundo espiritual e o mundo material.
E a responsabilidade dos médios ela é muito grande. Por quê? Porque eles trazem notícias do lado de lá e, ao mesmo tempo, também nos educam do lado de cá, explicando o que vem, a situação que os espíritos estão vivenciando. Se um médium utiliza mal a sua capacidade, o seu dom, eles vão exercer mal uma missão, ou um papel, ou uma prova que eles adquiriram, pediram antes de encarnar, e eles vão fazer mal numa missão, ou numa prova, ou numa oportunidade que poderia ter sido útil, que poderia ter sido especial, produtiva. Vide o trabalho que Chico Xavier fez durante toda a vida. Imagina se Chico tivesse pego a mediunidade dele, e tivesse saído por aí e vendesse um livro, um tipo de livro, e pegasse todo o lucro, ou metade do lucro, um real de lucro de cada um dos livros vendidos de um título. Já se questionaria. Então, a gente sabe que existem hoje médiums e a maioria de nós tem algum grau de mediunidade. Eu, por exemplo, não vejo espíritos, não falo com os espíritos, mas eu percebo em alguns momentos a presença de espíritos, principalmente quando eu vou fazer palestra com vocês aqui, eu percebo que recebo a presença, assim, a aproximação, melhor dizendo, de alguém que me dá uma sensação gostosa de que alguém está aqui com a mão nos meus ombros, sabe? E eu sei que estou sendo inspirada. Mesmo que eu não veja, não ouça, não perceba, eu estou sendo inspirada. Isso acontece com muita gente, que é até uma forma da gente poder receber orientações e inspiração dos nossos espíritos amigos, protetores, dos nossos mentores. Então, dos médios que eu estou falando, não são esses. São os médios ostensivos que vão, às vezes, vender a sua mediunidade, vender o seu dom, tentar fazer uso financeiro de uma capacidade que recebeu gratuitamente. Ao desviar uma faculdade que eles não fizeram nada por receber, eles desviam a missão e acabam sendo também pessoas cuja capacidade ou cuja existência tende a ser a da figueira seca. Percebam uma coisa, eu sou advogada, eu fiz uma faculdade, então eu passei no vestibular, eu fiz 5 anos, eu fiz provas, eu me formei, eu fiz um curso, fiz uma prova da OAB, passei e tenho uma carteira da OAB, então eu posso advogar. E ao advogar eu posso cobrar por esse serviço, porque ele é o meu trabalho e eu conquistei com o meu esforço. Ok? Isso acontece com o médico, com o professor, com o fisioterapeuta, com o dentista, com todas as pessoas, com o engenheiro, com todas as pessoas que vão se preparar para fazer uma função. Mas e a mediunidade? Eu vou vender a mediunidade? O que eu fiz para merecer aquilo? Sou um privilegiado aos olhos de Deus? Ou eu tenho uma responsabilidade que eu assumi perante Deus de servir ao meu próximo com o meu dom? Então, quando um médium recusa tornar útil o seu dom, a sua capacidade, ele também é como uma figueira seca. E é possível e acontece deste dom lhe ser retirado porque ele não faz jus. Mas, Vânia, conheço pessoas que não se utilizam bem da mediunidade e elas continuam tendo mediunidade. Sim, elas não perderam, não. O que aconteceu? Gente, existe o que perde a mediunidade e existe o que mantém a mediunidade, mas os bons espíritos, os orientadores, aqueles que inspirariam um trabalho útil, ao perceberem, tentarem convencer, tentarem explicar, tentarem incentivar, inspirar o médium que se rebela a fazer um trabalho que prometeu de utilidade, de caridade moral, inclusive para com o próximo, os bons espíritos não ficam gastando energia com aquele que escolheu outro caminho. O caminho de cada um de nós, gente, sofrido ou não, é o caminho que nós queremos viver. Então, o que a gente faz? Por exemplo, uma mãe de um jovem, a gente ensinou desde pequenininho
Explicou, explicou, ensinou, exemplificou, e aí o jovem cresce, ele vai viver a vida dele. De repente ele começa a tropeçar, a mãe para de falar? Não, a mãe continua falando por um tempo, o pai continua falando por um tempo, meu filho, isso está errado, não faça assim, você está errado, etc. Tem uma hora que a pessoa cansa, nós cansamos, espíritos não cansam, eles simplesmente respeitam. Ora, ele não quer, então nós vamos embora. Quem fica, se a mediunidade continua existindo? Os espíritos que se aproveitam dessa mediunidade. Bons espíritos não se aproveitam, eles auxiliam orientando. Os maus espíritos, os espíritos inferiores, eles se aproveitam. Então, a pessoa que é a árvore que secou, o médium que não produziu, ele fica à mercê daqueles com quem ele fez sintonia. Em alguns momentos eu falei o nome de Caíba Axum aqui para vocês, e agora eu vou fechar a nossa conversa falando um pequeno texto de Caíba. Mas antes, é importante que a gente fale quem foi Caíba, porque eu estou trazendo complementos dele para vocês, e às vezes a gente não conhece. Muitos conhecem Caíba como o fundador da editora O Clarim, que fica em Matão, e efetivamente ele morou lá. Ele foi um grande divulgador espírita. Ele foi político. Oh, espírita político. Sim, não foi o primeiro, não foi o único, mas ele foi o primeiro presidente da Câmara Municipal da cidade de Matão. E equivale, isso foi lá em 1889, e equivale ao que seria o prefeito de Matão, porque ela era ligada, Matão era ligada a um outro município, e aí ele trabalhou pelo desmembramento do município, e aí foi o primeiro presidente da Câmara Municipal. E ele fundou o jornal, a editora Clarim. Enfim, ele foi um grande espírita, um filantropo, alguém que fazia o bem por amor, por vontade de contribuir com a sociedade, trabalhador espírita, uma pessoa digna, uma pessoa que até hoje se fala com alegria. Este homem foi espírita. Além disso, ele era farmacêutico também, envolvido com essas coisas. E ele, que nasceu em 1868, desencarnou em 1938, aos 69 anos, fez uma obra chamada Parábolas e Ensinos de Jesus. Não é a primeira vez que eu cito essa obra dele, porque ela é muito boa, muito boa. Vale a pena tê-la para consulta e ler junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a frase que eu ia trazer de Caíba é a seguinte: a esterilidade, ou seja, não produzir nada, é um mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas, além do físico. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Vou continuar, mas o que ele diz? Não sabem amar, pessoas estéreis em amor, pessoas estéreis em caridade, em generosidade, em doação, pessoas que não utilizam a sua inteligência para o bem. E ele continua dizendo: por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas, estas pessoas, permanecem como a figueira das parábolas. Da parábola, não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que as façam frutificar. Estas, só o fogo tem o poder sobre elas. E aí, o que significa este fogo? A vida, Deus, melhor dizendo, e isso é possível de ser estudado em O Livro dos Espíritos. Deus criou leis naturais, e nós conhecemos, eu não posso dizer que sejam todas, porque nós temos um planeta ainda tão atrasado, apesar de já estarmos adentrando ao mundo de regeneração, nesse final tumultuado de mundo de expiação, com certeza nós não conhecemos todas as leis naturais.
Mas nós sabemos que dentre as leis naturais existe a lei de reencarnação, a lei de liberdade, e com o livre-arbítrio que nós temos e a possibilidade de reencarnar muitas vezes, nós aprendemos, amadurecemos com a lei de causa e efeito e novas experiências. Então, quando Caibar, fazendo esse arremate final da frase, não há água que as faça frutificar, estas, só o fogo tem poder sobre elas, ele quer dizer que as pessoas que não frutificam, as pessoas endurecidas no seu coração, que não conseguem produzir, essas pessoas passarão pelo fogo da experiência dolorosa. E Caibar não está sendo inédito nisso. Jesus falou em alguns momentos sobre o fogo que queimaria. Outro exemplo é a parábola do joio e do trigo, em que, quando Jesus conta a parábola, lá no final ele diz, aí arranca o joio depois de produzir, junta em maços e joga no exterior para queimar no fogo. Né? E aí vem os arremates da parábola, ou seja, este fogo é a experiência purificadora. E espírita adora essa frase. Quem não vai pelo amor, vai pela dor, não é verdade? E eles falam normalmente para quem vem para o espiritismo, quem não muda, mas também com relação às nossas teimosias dentro das nossas imperfeições, ou pelo amor, quando nós voluntariamente queremos aprender com os conceitos que temos fartamente, não só dentro do espiritismo e do cristianismo, mas em todo o mundo, em todos os tempos, Deus colocou muitas fontes de conhecimentos parecidos, semelhantes a estes. Então, não dá para a gente dizer que não tem noção, não dá para dizer que não temos conhecimento para compreender esses valores, essas ideias e essas mensagens. E aqui, quando a gente recusa a fazer a coisa do jeito que a lógica diz que é mais inteligente, que é melhor para todo mundo, não só para mim, nós acabamos passando por experiências que vão nos recuperar através do sofrimento. Então, gente, se estamos sofrendo no dia de hoje, pode ter certeza, alguma coisa a gente escolheu a dor e não o amor. Se estamos vivenciando sofrimentos, seja porque nós estamos provando naquele sofrimento que não resvalamos mais no erro, também porque fomos imperfeitos. Ou se nós estamos sofrendo por consequência a reação de atos anteriores, o fato é que o fogo da dor e do sofrimento vai resolver o problema da nossa falta de frutos, da nossa da negativa de produzir de acordo com aquilo que nós já sabemos que é certo. Eu sei que o amor é o melhor caminho. Não consigo praticar o tempo todo, não consigo praticar com o máximo de amor possível que somos capazes. É claro que eu sei disso. Você também provavelmente vai se analisar em algum aspecto, nesse do amor, ou muitas outras imperfeições que nós temos, ou virtudes que nós precisamos desenvolver, mas este não é o problema. O problema é, eu não tenho amor e eu não estou nem aí para isso. Eu sou egoísta e eu não estou nem aí para isso. Eu tenho aparência, todo mundo acha que eu sou legal, que eu sou bom e que eu faço as coisas. Na verdade, os frutos não importam. Na verdade, esse é o dito popular, como as pessoas falam. Para Deus, a nossa consciência não mente. E aí nós teremos que fazer produção de frutos, frutos de bondade, frutos de caridade, frutos de fé. E é esse, pelo menos é a minha interpretação, junto com Caibar Schutter, junto com Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que eu trago para vocês nessa noite e eu espero que possa ter sido útil. E sendo assim, sabendo que os espíritos que estão aqui conosco já higienizaram nosso ambiente, já nos envolveram com uma energia gostosa para que a gente pudesse começar e desenvolver essas ideias, nós vamos pedir a Deus mais uma vez
pela proteção do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa família, mas que de modo algum isso se restrinja a nós. Que, somando a todas as pessoas no mundo que têm fé, que produzem, que amam, que querem um mundo melhor, que querem ser melhores, que todas as nossas vibrações sejam a vontade de que o mundo, o planeta Terra, se torne rapidamente um mundo de regeneração e nós tenhamos um pouco mais de paz, um pouco mais de perspectivas de viver num mundo melhor, em que não só nós vamos contribuir, mas os nossos irmãos à nossa volta. Que todo o nosso planeta azul possa receber o abraço amoroso de Jesus, que é capaz de envolvê-la inteiramente, e a gente se sinta abraçado, acarinhado, que as nossas fibras mais íntimas da nossa alma possam receber essa energia de amor, bondade e vontade de nos tornar fortes, que os bons espíritos estão dando nesse momento. Que haja paz nesse mundo, que haja frutos neste mundo e que sejamos parte da solução do planeta Terra. Portanto, que a gente seja a figueira que frutificou. Que Deus abençoe, que Jesus ampare, muita luz, muita paz, muito amor, muita alegria, fé e otimismo sempre, tá bom, pessoal? Vão fundo aí, fiquem bem e se vocês quiserem, depois eu vou deixar esse vídeo aqui também no meu canal no YouTube, porque eu coloco lá tudo que eu faço e o meu canal vocês podem encontrar como Vânia Munhato de Vasconcelos. O meu nome está aí no cartaz, vocês viram, mas vocês me acham lá no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês depois também, tá bom? Façam a sua inscriçãozinha lá se quiserem. Eu gostaria de ter vocês comigo. Beijo, paz, amor, muita luz para vocês. Tchau, tchau. Vai encerrar o Ivan, né?